que é o poder da autorresponsabilidade, e vemos que, né, tem diamantes sérios, estão aqui na sala pontualmente às 18 horas, alguns até mesmo antes das 18 horas. Isso diz muito sobre você, isso diz muito sobre a pessoa que você quer se tornar. Por uma questão de respeito por você que chegou cedo e por uma boa gestão de tempo, nós vamos começar a nossa sessão. Meu nome é Graciete Macuacua e eu terei o privilégio de vos falar um pouco sobre este livro que estivemos a ler. Na verdade, vamos ter duas sessões. Hoje é a primeira sessão, que será apresentada por mim e pela Tânia, e depois teremos uma outra sessão na próxima segunda-feira. Você deve estar se a perguntar, mas por que este poder da autorresponsabilidade? E por que é que estamos a ter esta conversa na segunda-feira? Bom, nós lemos o livro e aprendemos algumas lições que achamos que são bastante interessantes e que são úteis para aquilo que é a nossa atividade. Na verdade, não vamos nos cingir apenas ao nosso negócio, não vamos nos cingir apenas à Neolife, vamos falar de uma maneira geral, porque nós sabemos que para nós crescermos do ponto de vista daquilo que é a atividade que nós exercemos, daquilo que nos une, nós precisamos de nos tornar pessoas melhores. Nós precisamos de ser essas pessoas responsáveis. Nós precisamos de trabalhar, de fazer o nosso melhor para que essa transformação também nos ajude a conquistar o espaço que nós almejamos. Sim, aqui vem sobre o poder da autorresponsabilidade, né? E Paulo Vieira diz que o fato de nós não sermos autorresponsáveis faz com que muitas vezes nós acabemos repetindo os mesmos erros, porque nós não estamos a assumir que somos responsáveis pelas nossas vidas, porque os outros é que são responsáveis, porque os outros é que têm a responsabilidade sobre aquilo que nos está a acontecer. Então, nós não tomamos nenhuma medida. E isso vai fazer com que a gente repita os mesmos erros e com que a gente passe pela mesma dor. O que pressupõe ser autorresponsável? Ou o que acontece, né, nos dias de hoje? Qual é a realidade que nós temos? Um dos problemas que nós temos é este baixo nível de inteligência emocional. Hoje em dia fala-se muito de inteligência emocional, mas esta capacidade de nós podermos nos relacionar com os outros, de nós podermos, digamos que, controlar as nossas emoções, controlar no sentido de que eu percebo que estou chateada e eu lido com esta minha chatice, eu percebo que alguma coisa não correu bem e eu trabalho no sentido de resolver isso que não correu bem. Portanto, eu sei lidar com a minha tristeza, eu sei lidar também com a minha alegria, não é? E eu sei lidar, sobretudo, com o sucesso dos outros, porque é um sinal de maturidade isso, quando nós podemos celebrar o sucesso do outro com a mesma alegria que nós celebraríamos
o nosso sucesso. Então, a realidade é que hoje a maior parte das pessoas, se calhar por causa do estilo de vida também que levamos, não está sabendo lidar com aquilo que são as suas emoções a um baixo nível desta capacidade de lidar com as emoções. Outro aspecto que nós constatamos também é a incapacidade de se responsabilizar, como eu já havia referido no princípio, pelo seu crescimento, pelo nosso crescimento. Eu sou responsável pelo meu crescimento, eu sou responsável por procurar o meu upline e saber como. Então, muitos de nós vamos ao treino porque o upline vai dizer onde é que você está, e nós assumimos a responsabilidade daquilo que nós queremos ser, porque o que for que nós queiramos ser, nós precisamos trabalhar nessa direção e assumir a responsabilidade dos nossos atos e das consequências que esses atos vão trazer. Se nós não assumimos responsabilidade sobre nós, sobre os nossos atos, sobre o nosso crescimento, dificilmente vamos assumir responsabilidade também estão à nossa volta. E isso é uma atitude egoísta, porque muitas vezes nós não assumimos essa responsabilidade, não porque não temos capacidade, mas simplesmente porque, como eu costumo dizer, crescer dói e nós não estamos a fim de passar por essa dor de crescimento. Outro aspecto que nós verificamos é que a maior parte das pessoas quer esse viver bem, a maior parte das pessoas quer atingir um determinado objetivo e até consegue atingir esse objetivo, mas quando chega lá tem uma sensação de vazio. E por que tem essa sensação de vazio? Porque durante o processo, durante a caminhada para atingir esse objetivo que a pessoa se propôs, não houve um processo de transformação. Então, não há um trabalho que é feito para que, quando eu chegar lá, eu seja capaz de usufruir daquilo que lá está. Eu estou lá, mas o vazio continua. Também porque muitas vezes nós, eu costumo dizer, não é uma questão de ter, é uma questão de ser. Então, nós até temos muita coisa, mas em que nós nos tornamos? Em que nós nos transformamos nesse processo? Isso é um aspecto muito importante. Então, é um pouco isto que eu estava a dizer aqui, que a realidade é que muitas vezes começamos, né? Estamos sempre a começar e não concluímos aquilo que começamos. Nós começamos o ano cheio de energia, cheio de vontade de fazer, e depois, a meio do percurso, nós nos perdemos o foco por várias razões. A ideia aqui não é julgar ninguém, a ideia é que todos nós sejamos capazes de refletir e tornarmos este time Moçambique um time de referência a nível da África Austral e a nível do mundo, porque não? Como eu dizia, enquanto nós responsabilizarmos aos outros por aquilo que está a acontecer conosco, dificilmente nós vamos tomar uma atitude no sentido de reverter esta situação. Enquanto nós fizermos o papel de vítima, porque eu não ando comigo, então, se nós temos este papel de vítima, nós não vamos resolver os problemas, porque os outros é que são os problemas. Enquanto os outros forem os problemas, eu não tenho obrigação de fazer nada para alterar esta situação. E o que vai acontecer é que eu vou constantemente acabando me boicotando, vou me auto-sabotando por causa desta atitude minha
de vítima, ao invés de refletir sobre o que está a acontecer e por que é que está a acontecer e que mudanças é que eu posso fazer. Celebrar, por vezes isso não acontece, as pessoas têm um processo e, no entanto, como não atingiram aquela meta ou atingiram a meta e não conseguiram suster, isto acaba desanimando, né? O foco é lá naquela meta final e nós não celebramos aqueles pontos intermédios, aqueles resultados intermédios que nós vamos atingindo, e isso acaba nos afetando também emocionalmente. Depois temos aquele grupo de pessoas que dizem, eu sou assim, sim, eu sempre fui assim, eu cresci assim e acabam não se predispondo a aprender e não se predispondo a crescer, né? Os brasileiros costumam dizer, o próprio Paulo Vieira chama isso de síndrome de Gabriela. Acho que devem conhecer essa música. Então, efetivamente, a educação que nós tivemos, a maneira como nós fomos educados, vai ser um fator importante naquilo que é a nossa maneira de estar e de ser, mas isso não nos impede de realizar os nossos sonhos, isso não nos impede de crescer. Cada um tem o que merece, porém, você só merece aquilo que aceita. Então, se você aceita uma determinada situação, o mais provável é que você permaneça naquela situação, então você fez por merecer. Mas se há uma realidade que você não aceita, certamente que será feito um trabalho no sentido de alterar essa situação e você vai fazer diferença. Eu vou falar aqui de 2 exemplos. Os nomes são fictícios, na verdade, Jorge é o verdadeiro nome da pessoa, mas Virgínia é um nome fictício, mas as histórias são verdadeiras e são moçambicanos. A Virgínia é uma senhora que tem origem numa família pobre e que ela não se conformou com a situação. Uma família humilde, sem grandes recursos, e ela não se conforma com essa situação. E o que é que ela decidiu fazer? Decidiu trabalhar, né, no sentido de mudar a situação que estava a viver. Então, começou vendendo pequenas coisas, né, na rua, e depois conseguiu acumular algum dinheiro que lhe permitiu entrar para a África do Sul, fazer muquero. Ela tornou-se muquerista. Com o dinheiro de muquerista, ela conseguiu construir um salão de cabeleireiro e depois um armazém. Não parou por aí, decidiu crescer e começou a importar produtos da China e fazer importações grandes quantidades e de qualidades diferentes de produto. Hoje, a Virgínia é dona de uma escola, ela tem uma escola secundária e também é dona de lojas e vários outros bens. Então, é o exemplo de uma pessoa que não se conformou com a situação e deu o seu melhor para alterar. O caso do Jorge, o Jorge nasceu numa família não tão humilde, portanto havia condições mínimas em casa, mas era um jovem sonhador que acreditava que podia ter uma vida melhor e ele queria viver, sim, de forma folgada.
Gostava de assistir aqueles filmes de coboiada, né? Em que nós temos ali o cavaleiro, o seu cavalo com chapéu, e tudo isso lhe fascinava. Então, o sonho dele era ter a sua quinta e poder andar de cavalo. E uma dessas vezes assisti o filme era de Will Smith, era Will Smith andando de cavalo. Então, foi a primeira vez que ele viu um negro andando de cavalo. Ele disse: Uau, eu quero ser, eu hei de ser como este senhor. Os anos foram passando e a vida, né? O universo, como dizem alguns, Deus, como acreditam outros, pôs uma senhora no caminho dele que veio a Moçambique porque ela se sentia deprimida, então foi aconselhada a apanhar outros ares e ela esteve aqui em Moçambique. E pronto, Jorge, ainda à procura de uma vida melhor, esteve a trabalhar como voluntário, e nisto vem a equipe de Will Smith, portanto, é para fazer aquele filme, para fazer a filmagem do filme Mohamed. E ele, a senhora que esteve lá na casa dele, diz assim: olha, existe essa oportunidade de ir trabalhar. Ela não sabia do sonho dele de ter essa farma, de ir trabalhar, estão a fazer um casting para ter pessoas lá para trabalhar como figurante. Ele, quando se junta, já era tarde, porque ele não estava aqui em Maputo. Quando ele se junta, já é tarde e não consegue entrar como figurante. E depois acabam lhe arranjando uma oportunidade para trabalhar junto aos atores para organizar os lanches, porque entre uma filmagem e a outra havia aquele intervalo de lanche por aí fora. E é isso que ele estava a fazer. Um dia destes, durante as filmagens, ele vê o Will Smith de cavalo. E então, quando ele se dá conta que aquele, porque até então ele nem tinha percebido que o ídolo dele, ou a pessoa que ele admirava, estava ali. Então, ele dá-se conta que aquela pessoa que ele viu no filme estava ali ao lado dele e que constituía uma realidade. Ele fica muito emocionado, mas não lhe gera permitido aproximar-se dos autores, porque, pronto, não deviam ser perturbados. Mas, para a sorte dele, uma das vezes, Will Smith diz assim para ele: olha, quando fores aos Estados Unidos, vai ter comigo que eu vou cuidar de ti. Uau! Aquilo ali foi, né? Foi uma bomba na cabeça do jovem. Ele não dormiu naquele dia. Estava, mas será que ele falou a sério? Será que eu percebi bem? Porque o meu inglês, quem falava melhor inglês era o amigo dele. Será que eu percebi? E ele ficou a noite toda tentando, né, matutar se aquilo era verdade e chegar muito cedo lá para perceber se era mesmo verdade. Pediu um amigo dele para perguntar se era verdade, mas o amigo acabou não fazendo, então ele acabou escrevendo o parco inglês que sabia e perguntou se ele estava a falar a sério, se na oportunidade que ele teve, se Will Smith estava a falar a sério. Ele disse: sim, sim, venha ter comigo que eu vou cuidar de ti. E o jovem, quando terminaram as filmagens, foram-se embora. Olha, ele fez de tudo para chegar aos Estados Unidos e conseguiu chegar aos Estados Unidos. Nem tudo corre como nos filmes. E ele acabou ficando na rua, quase que como mendigo. E aparece uma senhora que olha para ele já não tinha o último tostão, e olha para ele e diz assim: mas o que se passa contigo? Vê-se que tu não és daqui, não és deste. Ele, sim, eu vim para aqui, eu venho ter com Will Smith. Primeiro ele bateu as portas aqui, para lhe darem dinheiro para ele viajar. Algumas pessoas se riram dele, outras pessoas deram dinheiro para se livrarem dele, mas ok.
E a senhora diz, mas tens contacto? Ele disse sim, ele tinha contacto de um dos colaboradores lá do Will Smith e ligam para ele. Infelizmente, estavam no intervalo e ele atende o telefone. Então a senhora diz que, olha, o Jorge de Moçambique está aqui, George from Mozambique, dizia. O senhor diz, George? George from Mozambique? Ah, sim, o Jorge está aqui. Não, não é possível. Descreve lá o Jorge. Então ele lá descreveu. Olha, ele só diz que do outro lado do telefone o senhor começou a gritar: George from Mozambique, dizia. Então, ó, foi uma grande festa. Foram buscar a ele e foi recebido com uma grande salva de palmas. Eu estou a vos contar uma história que é para vocês perceberem que quando nós não nos conformamos, quando nós acreditamos no nosso sonho, quando nós fazemos de tudo para realizar o nosso sonho, ele acontece. Ele pode não acontecer Meu no desejo, tempo patrão, que tu sejas que só da nós prosperes. Ele pode não acontecer no tempo que nós gostaríamos que acontecesse, mas ele acontece. Então, gente, vamos sonhar, vamos lá, abrir a nossa mente e achar e acreditar que é possível crescer. Vamos lá avaliar, porque se queremos sonhar, se queremos caminhar, precisamos de começar por algum lado. E uma das coisas que precisamos fazer é avaliar a nossa situação atual. Onde é que nós estamos? Onde é que eu estou? Do ponto de vista familiar, do ponto de vista profissional, de saúde, do ponto de vista social, do ponto de vista financeiro, emocional. Onde é que eu estou? E onde é que eu quero chegar? É possível atingir aquele sonho que você tem na gaveta, mas você precisa de ter consciência, né? De onde você está, você precisa ter consciência de si mesmo e para poder né, estipular aquilo que são os seus objetivos, para poder lidar com os seus medos, para poder crescer. Esta questão da consciência é uma questão crucial e eu vou deixar que a Diamante Tânia fale da consciência e da autorresponsabilidade. A mim coube-me fazer esta introdução e parabéns para você que se permitiu, que está se permitindo aprender. Diamante Tânia? Boa noite, boa noite a todos. Obrigada, Graciete, pela belíssima introdução. Eu sou Tânia Covane, eu sou aqui também da família New Life, para quem não me conhece, mas acredito que quem está aqui na sala, a maior parte conhece Tânia Covane, não é? Uma pessoa extremamente motivada, muito feliz por fazer parte desta companhia, deste projeto. Dizer que quando eu juntei My New Life, quem eu sou hoje não tem nada a ver com aquela Tânia que chegou aqui há 6 anos atrás. Dizer que estamos no lugar certo, todos que somos distribuidores, para você que ainda não é, corra, junta-se a nós, porque New Life é um bocado disto, muito aprendizado, crescimento, não só profissional, mas também pessoal. E bom, nós, como disse a Graciete, lemos este livro em grupo e gostamos muito do conteúdo e não quisemos ficar com o conteúdo só para nós. Dizer que o manual tem muitos, mas muitos exercícios, nós depois vamos partilhar tanto o link como o PDF do livro para que cada um de vocês possa ler e possa vibrar, assim como nós vibramos ao ler este livro do Paulo Vieira. E o Paulo Vieira, ele nos dá aqui um caminho para o progresso humano. Ele fala de 4 etapas. Ele diz que a primeira etapa temos que trabalhar na consciência, depois precisamos ter autorresponsabilidade e daí uma visão positiva para o futuro e depois ele partilha conosco algumas ferramentas poderosas de progresso, não é? Se forem a perceber naquilo que a Graciela esteve a falar, falou muito sobre sonhos, onde queremos ir, onde queremos chegar.
é tudo um bocado disso. Não só no ambiente profissional, nós também precisamos de olhar no ambiente social, quais são as nossas aspirações. Indo primeiro aqui à etapa número um, que é a consciência, o autor nos define consciência como sendo um dom divino, não é? Que é uma característica apenas do ser humano, que quando nós temos a consciência, nós temos a percepção e o entendimento de tudo o que acontece conosco e também o que acontece à nossa volta. E também quero informar que já está sendo gravada a sessão, porque estou a receber requests aqui no meu ecrã, dizer que a sessão está sendo gravada já, depois eu vou partilhar. Ok. E então, quando nós temos a consciência, ela permite que a gente possa olhar para o futuro como um universo de novas possibilidades. É possível nós percebermos que as nossas ações do passado é que garantiram o que a gente está a viver no presente e que as nossas ações do presente vão definir aquilo que é o nosso futuro. E nesse ambiente eu gostaria de partilhar convosco, por exemplo, a história do desenvolvimento do ser humano. Há tantos anos atrás, o homem vivia nas cavernas junto com alguns animais para se albergar da chuva, do frio, por aí em diante, mas se formos a ver hoje como é que está a nossa vida. Vivemos em casas de diferentes materiais, carros, aviões, muita coisa mudou, mas mudou porque quando nós temos consciência, nós temos esta abertura de dizer que sim, é possível ter mais e mais. E no mesmo ambiente ainda, não é? Quando nós temos consciência, nós podemos avaliar o que está certo, o que está errado, o que é bom, o que é mau. E, como eu estava a dizer, o desenvolvimento humano só acontece quando nós temos consciência. Então, é muito importante perceber que tudo começa naquilo que é a nossa consciência. E ele define três momentos de consciência. Temos a consciência plena, relativa e a disfuncional. Só pelos nomes dá para perceber onde é que todos nós deveremos estar, não é? Na consciência plena. E falar de consciência plena, ele traz-nos a definição que é a consciência perfeita, não é? Quando a gente consegue perceber, como eu já havia dito lá na definição, tudo o que acontece à nossa volta, a gente consegue perceber o que acontece conosco, não é? E desta forma nós conseguimos realizar, ter ações para que possamos ajudar não só no nosso crescimento, mas também no crescimento do ambiente que está à nossa volta. E a consciência relativa já tem aqui uma visão ligeiramente diferente, não é? Porque ele caracteriza como sendo uma situação de compreensão limitada, situacional, precária. Isto é, não há uma visão clara daquilo que acontece à nossa volta ou que acontece conosco mesmo. Então, pessoas que têm a consciência relativa, por vezes tomam decisões certas e outras vezes tomam decisões erradas, têm certos comportamentos no momento e outro comportamento no outro momento. Então, é muito importante nós fazermos uma autoavaliação, nós podermos nos conhecer, não é? E lutar para sair da consciência relativa para a consciência plena. E também falamos da consciência disfuncional, não é? Disfunção, que é uma situação de noção incompleta, uma situação debilitada, onde quem está a viver este momento não se percebe a si mesmo, muito menos tem noção do que está a acontecer à sua volta. Normalmente, situações de consciência disfuncional acontecem com pessoas que estão doentes, não é? Ou então têm alguma doença mental, ou então para aquelas pessoas que são expostas a situações de estresse muito intenso ou um momento de grande dor. Por vezes as pessoas acabam vivendo este momento disfuncional, uma pessoa que não se reconhece, não reconhece ninguém, não sabe nada que está a acontecer à sua volta, apenas está, eu vou dizer, respirando, não é? Então, existem esses três momentos de consciência.
E, claro, queremos todos chegar à consciência plena. Agora, eu vou dar aqui um exemplo, não é? Que é para nos ajudar a refletir e perceber como é que este ambiente de consciência acaba afetando no nosso dia a dia. Eu tenho aí essa imagem que tem o carro 1, 2 e 3. Eu vou pedir que cada um de nós, vou pedir que você se sinta no carro número 1, a prioridade é sua, não é? E do nada, o carro 2 ou 3 acaba lhe cortando a prioridade e tomando em conta que você é uma pessoa sensata, uma pessoa calma, uma pessoa serena, não é uma pessoa que poderíamos dizer que tem a sua consciência, uma consciência plena, é uma pessoa acordada, mas quando isto aconteceu, você fez a manobra e foi atrás desta pessoa para poder fazer um ajuste de contas, para poder devolver pela mesma moeda. E no mesmo ambiente eu também vou dar outro exemplo, que você pode estar a andar na rua com alguma coisa na mão, alguém se esbarra consigo, ou você cai, ou as coisas que estão na sua mão também caem. Opa, você no seu dia a dia é uma pessoa, vou dizer, yeah, serena, educada, todas essas características que eu disse, mas quando a pessoa esbarrou consigo, o que que aconteceu? Você foi atrás daquela pessoa para fazer justiça, para poder fazer a mesma coisa, para ou talvez perguntar. Então, vamos lá todos fazer uma reflexão. O autor nos sugere aqui algumas perguntas que nós precisamos fazer, não é? Que é para podermos perceber, não é? Cada um, eu penso que neste momento cada um olhe para si, pode ter sido numa situação não exatamente como essa, mas é para que a gente possa refletir, não é? A pergunta que ele começa por fazer é: a pessoa que lhe fechou, a pessoa que lhe cortou a prioridade, realmente queria lhe prejudicar? Será que foi intencional e dirigida a você? Será que esta pessoa ah, ou será que você será que você em algum momento na vida nunca tropeçou em alguém, nunca se esbarrou em alguém, fazendo com que aquela pessoa deixasse cair o que tem na mão ou por aí em diante? Será que a pessoa que lhe causou aquele desconforto mesmo não teve um motivo justo? Por exemplo, não podia ser que tinha um ciclista por ali, ou, por exemplo, que o carro tenha se desviado de um buraco, ou talvez de um cão. Será que a pessoa que caiu em cima de você não estava se afastando do mal pior, não é? São perguntas que nós temos que fazer. É certo que naquele momento que acontece, pode ser impulsivo, mas para nós estarmos em consciência plena, nós temos que ter a capacidade de fazer esta reflexão antes de agir, não é? E ele continua dizendo que, olha, vendo de fora, de cabeça fria, como é que você percebe o seu comportamento ao se vingar daquele motorista ou daquela pessoa que lhe causou aquele desconforto através de palavras feias, gestos obscenos ou pagando pela mesma moeda? Como é que você se percebe? Quando, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui no nosso ambiente, não é? Quando alguém pede um produto, você sai de casa, pega no produto, chega lá e a pessoa muda de ideias. Como é que você, por vezes, reage com esse cliente, não é? Agora, o que poderia acontecer, por exemplo, se a pessoa que lhe cortou prioridade fosse uma pessoa perigosa? Você fez a manobra para voltar para fazer ajuste de contas e encontra que é uma pessoa extremamente perigosa. E se for um assassino, o que poderia acontecer se você levasse aquela vingança à frente? Você esbarrou-se com alguém. É incrível que este exemplo de esbarrar, não sei porquê, mas o cenário que está na minha cabeça é naquela confusão do ponto final. Eu não sei se já talvez tenha vivido por uma situação parecida, mas eu sinto aquele local como um local de muita gente, os passeios irregulares, a probabilidade de tu te esbarrar com alguém ou de alguém bater em ti é muito forte. Agora, imagina que você vai atrás daquela pessoa naquela confusão toda para tentar resolver o assunto. E se acontecesse alguma coisa com você, como é que ficaria a sua família? Então, o autor nos chama a esta avaliação, a fazermos essas perguntas. A literatura diz que, olha, quando alguma coisa acontece, nós temos que contar até 10 antes de agir. E quando nós estamos a contar até 10, são este tipo de perguntas que nós devemos estar a transmitir para o nosso cérebro.
isso vai nos ajudar a agir da forma correta. Está claro que ir para fazer ajuste de contas não é a situação de uma pessoa em consciência plena. Então, o autor nos traz aqui essa reflexão e depois ele vai também, vem já para esclarecer, dizendo que, olha, quando nós estamos com a consciência em pleno, não é? Ah, a pessoa é uma forte candidata ao sucesso pessoal e profissional. Isto é, a pessoa abre espaço para novas conexões, para poder crescer, aprender e realmente realizar aquilo que são os seus sonhos. E quando estamos a viver em modelo de consciência relativa, não é? Nós somos capazes disso, de transformar pequenos incidentes sem vítimas, não é? Um incidente sem vítima, em uma agressão intencional que pode ter consequências imprevisíveis e talvez muito, mas muito graves. Então, repisando, o que se quer aqui é que a gente trabalhe em nós por forma a ter uma consciência plena no nosso dia a dia. Mas uma verdade também foi dita pelo autor é que efetivamente não existe ninguém que tenha consciência 100% plena, que o que a gente faz dia após dia é trabalhar no sentido de conseguirmos este momento ótimo, mas que efetivamente no mundo não tem ninguém, talvez com exceção de Jesus Cristo e Buda, não é? Mas que todos nós podemos ter desafios, mas que o nosso maior querer tem que ser trabalhar na perspectiva de chegar à consciência plena. Não vamos nos colocar por trás desta sombra dizendo que não existe ninguém perfeito. Nós vamos lutar para conseguirmos chegar à perfeição. Agora, qual é o porquê? Por que muitas das vezes nós temos a ausência dessa consciência plena? Temos vários motivos, como, por exemplo, crenças limitantes, nossos valores invertidos, possíveis traumas que nós tenhamos sido expostos a tais, a qualidade de amor que recebemos durante a nossa infância. Isso despertou muita atenção em mim, não é? Temos filhos, sobrinhos, netos em casa. É preciso nós percebermos que o amor, a forma como nós tratamos os adultos de amanhã, vai, vai condicionar naquilo que será o seu modo de agir, não é? A falta de empatia também faz-nos não ter a consciência plena e também aquela vulga forma de ser pessoas sem caráter. Normalmente as pessoas sem caráter, elas não têm a consciência plena, não é? E ele também nos explica como é que nós podemos conquistar a consciência. Uma das formas que se conquista a consciência é pela dor. Mas olha, eu digo que este não é o melhor método. Imagina aquele que esbarrou-se consigo, realmente você vai atrás para fazer ajuste de contas e chega lá e encontra que realmente ele é o agressor. Ele bate, estraga a sua vista, estraga o seu rosto, quebra o seu osso. Aprendemos pela dor, aí você aprendeu pela dor, numa próxima situação em que alguém vai se esbarrar assim, você não vai reagir da mesma maneira, mas não precisamos, não é? Costuma-se dizer que temos que aprender com a falha dos outros ou com a experiência dos outros. A outra forma de ganhar consciência plena é através da educação cognitiva e racional, que é aquilo que nós aprendemos na escola. Pôr em prática aquilo que nos é ensinado, e também a educação emocional, como eu já tinha comentado um bocado, conta muito para aquilo que é a qualidade da nossa consciência, não é? E, ok, sabendo já qual é o estado da nossa consciência, ou sabendo o que a gente, eu tendo pelo menos uma visão do que a gente tem que fazer para poder estar na consciência plena, aí nós vamos ao episódio, vou assim dizer, que é a etapa 2 da autorresponsabilidade. A consciência já está, olha, ok, eu preciso de agir assim, tem que ser assim. Agora precisamos buscar a autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade, que é o título deste manual, temos aqui vários conceitos e eu vou começar trazendo aquilo que o autor nos traz como definição
da autorresponsabilidade, que é a certeza absoluta, não é? E acreditar que você é o único responsável pela vida que tem vivido. Que o que você está a viver hoje é consequência do que você fez no passado e que o seu futuro depende do que você vai fazer hoje. Então, seja uma vida boa ou má, seja por ação ou omissão, nós, cada um de nós, é responsável pela vida que está a levar. E que a autorresponsabilidade também pode ser compreendida como a certeza de que você está no leme do barco da sua vida, irmãos. O leme do barco, você que está a dirigir o barco que é a sua vida, não é? Agora, ele também nos leva a uma reflexão, nos perguntando por que muitas pessoas não têm este conceito de autorresponsabilidade. Ele explica que as pessoas não acreditam que têm esse livre-arbítrio para criar e escrever a sua história, não é? Que as pessoas não acreditam que estão a criar o seu próprio mundo a cada pensamento, a cada decisão, a cada ação tomada. As pessoas não percebem que elas estão a criar a sua vida. As pessoas acham que seus sucessos e fracassos não dependem delas, acreditam que tem fatores externos que acabam prejudicando, não prejudicando, definindo a vida que elas estão a levar e também elas dizem que a sua trajetória é uma sucessão de acasos, não é? Yeah. Enfim, a autorresponsabilidade é viver de uma forma onde a gente não diga é o destino. Nós temos o poder de mudar esse tal destino. Continuando aqui, as pessoas sem autorresponsabilidade culpam a falta de oportunidades, não é? Como maior responsável pela vida medíocre que levam, não é? As pessoas costumam dizer: se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse a chance, se o meu pai tivesse, as pessoas buscam muitas desculpas para aquilo, para justificar o seu estado atual. Se eu tivesse isto, se eu ganhasse aquilo, se eu fosse promovido, se os clientes fossem mais fáceis, se o meu preço fosse mais competitivo. Isto é algo que a gente ouve quase todos os dias, é que os nossos distribuidores mesmo dizendo que o nosso produto é caro, as pessoas estão a reclamar se o produto fosse mais barato. Isto quer dizer que você ainda não pegou o sentido de autorresponsabilidade para o seu negócio, não é? Então, o ponto é que se as pessoas não justificassem tanto, não reclamassem tanto e não esperassem nada, eu diria nada dos outros, tudo seria diferente na vida de cada um de nós, não é? Se nós não esperássemos tudo isso, não justificássemos, a nossa vida com certeza será melhor. E eu vou vos trazer aqui este fantástico exemplo do Nelson Mandela, que é um bom exemplo para aquilo que é autorresponsabilidade, não é? Nelson Mandela passou cerca de 26 anos na prisão e a maior parte do tempo na solitária. Solitária é lá, sozinho, sem estar no ambiente dos colegas que também estejam presos. E ao invés dele lamentar-se e sentir-se vítima, ele colocou-se como autor da sua própria história, não é? Ele responsabilizava a minoria branca pelo fato de estar preso, mas ele considerava-se o único responsável pelos seus sentimentos, pensamentos e automaticamente as suas ações. Tudo que ele estava fazendo na prisão dependia pura e unicamente dele, não é? Ele via ali na prisão muita coisa acontecer, alguns amigos entrando em depressão por aí em diante, mas porque ele tomou esta autorresponsabilidade, ele se tornou o que se tornou. E, entretanto, sempre tem aquelas vozes que vêm falar aí conosco, Mandela, olha, acorda, Mandela, desperta, tu quando saís daqui, tu vais direto para o caixão, tu vais morrer aqui, por que estás a fazer esse tipo de coisa? Entretanto, também haviam pessoas que lhe perguntavam, mas como é que tu consegues ter essa alegria, essa boa disposição perante uma situação tão desagradável, não é? Estar preso
achando também que não é justo, realmente era um desafio, mas porque Mandela tomou, não é, a posse da sua vida e se tornou responsável, ele respondeu dizendo que, olha, meu corpo eles podem ter prendido, mas a minha mente, não é, que temos a parte dos pensamentos e sentimentos, eu é que controlo. Posso responsabilizá-los por suas atitudes, porém eu sou o único responsável dos meus pensamentos, sentimentos. Para dizer que nós somos responsáveis dos nossos sentimentos. Todos sabemos que pensamentos geram sentimentos e sentimentos geram atitudes, comportamento. Então, tudo começa no nosso pensamento. Nós temos que ser capazes de controlar aquilo que a gente pensa e as coisas já irão andar muito bem na nossa vida. E o autor continua aqui dizendo que quando algumas coisas não correm como a gente espera, quando a vida não vai na direção que a gente desejava, existem apenas duas possibilidades, não é? A primeira é assumir a responsabilidade pelos resultados e aprender com eles, aprender com os nossos erros. A outra é achar um culpado, encontrar alguém para criticar e responsabilizar. É só ver nas duas opções qual é a opção que vai nos trazer sucesso, não é? Claro que vai ser a primeira opção. E ele diz que esteve avaliando pessoas de sucesso e pessoas sem sucesso. Então, ele verificou que as pessoas limitadas, não é? Normalmente são pessoas que pensam muito, são pessoas que ficam a pensar tanto tempo que acabam se tornando peritos em justificar suas falhas. Tem justificação para tudo que não deu certo, conseguem explicar taxativamente o que aconteceu para aquilo não ter dado certo. São pessoas, por vezes, até de grandes ideias, mas não têm realizações. E ele ainda explica que esse tipo de profissional até costuma ajudar seus colegas, dá boas ideias, dá o passo a passo, mas infelizmente são pessoas que não conseguem levar nada à realização. E tem aqui uma frase que eu gostei, que ele diz que uma grande ideia oriunda de profunda reflexão, sem ação para colocá-la em prática, é igual a frustração. E é isso que a gente vê, muita gente frustrada. Quando diz, mas eu tenho planos, tenho isto, e não acontece, por quê? Porque lhes falta ação. E eles descrevem aqui que as pessoas de sucesso, normalmente o que elas fazem é gerar novas ideias, não é? Geram boas ideias. Pode até não ser ideias deles, não é? Pode ser ideia daqueles que não colocam não vão para a ação, não é? Pessoas de sucesso não se se não obtiverem os resultados esperados, não vivem reclamando, muito menos e apresentando justificativas, assumem que estão onde se puseram, que onde eles estão é responsabilidade deles e com humildade e sabedoria buscam aprender com os seus erros, não é? E principalmente que elas não desistem dos seus objetivos. Então, ele também nos traz uma outra frase de reflexão que diz que os autorresponsáveis agem de forma ativa, eles vivem em primeira pessoa e são eternos aprendizes. E que na tempestade, vamos todos imaginar que estamos ali num barco, temos um barco para levar ao mar, que na tempestade os pessimistas reclamam do vento porque este vento está tão forte, isto mais aquilo. O otimista espera com que o vento passe e o autorresponsável, ele ajusta as velas e vai ao mar. Então, time, vamos lá avaliar, vamos lá ver onde é que nós estamos, onde é que nós nos colocamos, não é? E em gesto de conclusão, temos aqui outras definições da autorresponsabilidade, que diz que, olha, nós podemos e devemos criar a realidade do mundo que nos cerca. Autoresponsabilidade também é acreditar que você é o único responsável pela vida que tem levado. Sendo assim, é o único que pode mudá-la. Ninguém mais pode mudar a sua vida. É agir na direção certa, ou pelo menos na direção mais acertada possível. Então, se você tem consciência dos seus erros, está na hora de agir. O que é que não está a fazer?
O que que falta para poder ter o resultado esperável? Se tem consciência que está errado, então ponha-se a andar na direção certa. É o que o Paulo Vieira nos traz aqui neste capítulo. Vamos entrar para a etapa número 3, que é a visão positiva do futuro, não é? Quando você tem consciência, já tem autorresponsabilidade, você precisa passar para esta etapa de visualizar o futuro, não é? E ele diz que neste momento de visualização é constituído por pensamentos ou imagens, não é? Ah, que refletem exatamente aquilo que a gente quer. Esta definição logo lembrou-me um mapa de sonhos para dizer que estamos no caminho certo, não é? E como puderam perceber, não é? É constituída por pensamentos. Pensamentos, nossos pensamentos têm um poder muito forte, não é? Então ele diz que o pensamento tem duas etapas, tem as imagens e tem aquele diálogo interno. Porque nós precisamos visualizar o que a gente quer, mas depois nós precisamos falar, eu vou assim dizer, nós precisamos falar conosco mesmo acerca daquilo que nós estamos ali a visualizar. Então, que o pensamento é o principal ingrediente, não é? Na geração de consciência. Quando nós queremos ter uma boa consciência, é o pensamento. Quando nós queremos reprogramar as nossas crenças, e principalmente quando queremos mudar o nosso comportamento, tudo começa com o pensamento, não é? E sim, se o nosso pensamento não tem aquela força emocional, eu quero ser diretora, mas eu não me sinto diretora, eu não estou a viver aquela festa. Pode ser que seja um desafio chegar lá, mas quando o nosso pensamento vem com força emocional, sem força emocional, o seu poder realmente é muito pequeno. Agora, quando nós pomos emoção naquela imagem, é por isso que para quem já leu aquele livro, O Segredo, ele diz, olha, sinta-se, você imagina a sua cozinha, sinta-se abrir a porta da sua cozinha, qual é o chão que você visualiza, qual é a cor da geleira que você abre, então, nós temos que pôr emoção naquilo que são os nossos pensamentos, que é para facilmente nós conseguirmos atingir, não é? Mas existe aqui também um ponto, não é? Qual é o tipo de imagens que nós temos cultivado? Que muitas das vezes as pessoas não têm consciência da sua visão para o futuro, não é? E acabam fazendo a combinação de vários tipos de imagens, imagens ruins, e até mesmo pode ter lá imagens boas, mas muitas das vezes a gente pensa naquilo que não quer, não é? Pensamos em situações de improdutividade, de vitimização, de perda, isso acaba nos fazendo não chegar onde a gente quer, não é? Então, temos que ter muita atenção quando nós estamos a pensar. É daí que vem a importância do mapa de sonhos, porque no mapa de sonhos nós estaremos colocando imagens positivas, aquelas coisas boas que nós queremos alcançar, e daí nós temos que pôr emoção no nosso pensamento quando estamos a olhar para aquela imagem. Mas, o ponto é que a maior parte das pessoas pensam mais naquilo que não querem e não aquilo que elas querem. E acredito que para terminar aqui na parte da visão positiva do futuro, não é? Ah, vai nos trazer aquilo que é a vida que a gente está tendo. Então, pare e reflita como é que está a sua vida nos diferentes âmbitos. Você pensou nisso, você pôs emoção, é por isso que está a viver. A neurociência a cada dia está a provar esse tipo de coisas, não é? Como dizem os autores, com a neurociência não se discute, mas olha, quem quiser discutir pode discutir, mas os nossos pensamentos e sentimentos, a nossa visão tem tudo a ver com aquilo que a gente está a viver. Então, você possui uma visão positiva do futuro para cada área da sua vida. Você tem consciência das imagens mentais que estão a flutuar aí na sua mente. Será que são imagens de paz, amor, prosperidade, felicidade? Se não, troque, vamos trocar, vamos correr para alcançar aquilo que é a nossa aspiração. E por fim, no que respeita ao pedaço que eu estou aqui a apresentar, eu vou falar aquilo que o autor recomenda como ferramentas para nós chegarmos lá, não é? Nós já temos consciência, já sabemos que somos responsáveis, temos uma visão positiva do futuro, agora temos que ter as ferramentas como fazer tudo isso, não é? Então ele diz que ferramentas certas vão nos conduzir para uma visão positiva, não é?
e não ter as ferramentas certas, que seria como estar doente e não ter o diagnóstico, não ter o remédio certo, ou tomar o que não é a coisa certa. Então, nós precisamos saber muito bem onde ir buscar a informação ou a orientação para poder conseguir ter essa visão, não é? Para poder conseguir ter tudo isso. E ele nos fala aqui de algumas ferramentas como o coaching, que nós precisamos de procurar ajuda, precisamos de procurar ferramentas de mudanças de crenças, cursos, fazer a leitura de livros e artigos sobre a neurociência, sobre a nossa mente. É preciso nós investirmos muito no nosso desenvolvimento humano, não é? E também ele refere, porque de alguma forma o autor está-nos a propor seguir um programa dele de formação, que é o programa SIS, não é? Mas olha, como eu percebo, pode não ser exatamente este o programa que o autor nos sugere, mas ele abre espaço para qualquer um de nós procurar este tipo de ferramentas, como programas que trabalham a razão e a emoção ao mesmo tempo. Ele diz que também ajudam muito, que é para nós conseguirmos ter esse domínio de ter uma consciência plena, sermos autorresponsáveis, conseguirmos essa visão, mas ele nos dá estas ferramentas todas que nós podemos buscar para poder crescer. E para finalizar, eu vou dizer aqui que ele tem uma definição daquilo que é o sucesso, uma redefinição, como ele diz, uma redefinição de sucesso, que ter sucesso é rir muito e com frequência. Você ri, diamante, como é que está? Como é que é o seu dia a dia? Você ri muito e com frequência? Sucesso é ganhar o respeito de pessoas inteligentes e o afeto das crianças. São pontos que dão para refletir. Eu gostei muito de todos esses pontos que ele define como sucesso. Sucesso é merecer a consideração de críticos honestos e suportar a traição de falsos amigos. É apreciar a beleza, encontrar o melhor nos outros. Por vezes as pessoas olham, Tânia, ipa, estás bonita, por exemplo. Normalmente temos que dizer obrigado, porque quando as pessoas nos elogiam, nós precisamos aceitar aquele elogio, né? Muitas das vezes nós queremos devolver. Mas para mim a verdade é uma pessoa que consegue ver que a outra está bonita, ela tem beleza também. Tem beleza na mente, tem beleza nos olhos, porque há quem vive todos os dias e não consegue ver beleza em absolutamente nada. Então, se nós conseguirmos ter essa capacidade de apreciar a beleza, não é? Nas outras pessoas, em outras coisas, isso também é definição de sucesso. Deixar o mundo um pouco melhor, seja por uma criança saudável, um canteiro de jardim ou uma redimida condição social, isso tem tudo a ver com o nosso projeto. Estamos no lugar certo. Saber que ao menos uma vida respirou mais fácil porque nós vivemos, porque você viveu, isto é um sinal de sucesso. Eu me despeço, vamos ter uma outra sessão na próxima semana, porque o manual não termina. E eu termino por aqui a minha apresentação, agradecendo a presença de todos vocês que ficaram aqui até o fim. Pronto, é a altura de comentários. Não sei se diria dúvidas, não é? Porque é um manual que nós estamos aqui apenas a trazer o seu conteúdo, mas acho que podemos ficar mais uns 5 minutos na sala para possíveis comentários e dúvidas. E o meu muito obrigada. Tem algumas mensagens no chat. Obrigada, Diamante Tânia. Eu já estou a pegar o microfone porque eu sei que o tempo é pouco. Ai, que linda sessão, super aula, muito obrigada. Eu já tinha tido acesso ao livro, mas quando foi anunciado, eu disse preciso revisitá-lo, porque fiz um trabalho, um programa de coaching no passado, que era essencialmente este livro, aplicar as ferramentas, então é um livro muito potente. E ouvindo aqui a aula, e parabéns pela capacidade que vocês tiveram de resumir, porque é muito conteúdo, mas o que é essencial veio aqui de uma forma tão potente. Eu acho que nós estávamos a precisar de ouvir esta mensagem
E a outra coisa que eu queria trazer para reforçar essa riqueza de informação neste quesito da autorresponsabilidade é que quando nós não cuidamos de nós, não cuidamos do mundo. É impossível. Enquanto nós não conseguirmos ser responsáveis pelos nossos sentimentos e termos a consciência de que a dor que eu sinto, eu sou responsável por ela, não é nenhuma outra pessoa que me causou, então a gente nunca vai encontrar a cura, porque a cura tem que ser interna. E é aquilo que dizem, tudo é contagioso. O sorriso é contagioso, a tristeza é também contagiosa. Então, quando a gente não assume responsabilidade por fatos, pelo nosso sucesso ou por tudo que acontece conosco, passamos a vida culpando as circunstâncias ou culpando as pessoas ao nosso redor. Ou são as circunstâncias, o custo de vida, a crise, ou o meu upline que não me ajuda, ou o meu time que não está a fazer as coisas. E nunca somos nós o centro da questão. Então, é mesmo a gente ter que fazer um exercício. Eu gosto muito de aliar a tecnologia ao Ponopono, porque a coisa que nos é ensinada no Ponopono é justamente isso, a autorresponsabilidade. Você assumir 100% de responsabilidade por aquilo que acontece com você, por aquilo, inclusive, que acontece nas outras pessoas. Porque se acontece diante de você, é porque alguma coisa da sua memória retida desde a infância ou de outras vidas, isso está afetando ou está vindo como uma lembrança. Então, é você que tem que assumir responsabilidade por limpar. É você que tem que assumir a responsabilidade por superar. E quando você não faz o exercício de superação, você fica com a energia baixa. A tua energia baixa mina todo o ambiente ao redor. A tua energia baixa afeta a energia de todo o teu entorno. Então, é muito importante realmente a gente despertar a consciência. E despertar a consciência é você ter controle de si, controle das suas emoções, ser dono de si. Não adianta sair disparando e procurando os culpados lá fora. Você tem que perguntar por que eu me sinto assim? Por que quando a outra pessoa fala, eu me sinto incomodada? Por que quando a outra pessoa tem sucesso, eu me sinto diminuída? São estas coisas que a gente tem que trabalhar. E realmente são traumas antigos de infância, por isso as terapias são extremamente importantes. Realmente há casos que são crônicos em nós, e se não buscarmos uma verdadeira terapia, vamos ficar dando a volta no mesmo lugar. Estamos numa caminhada muito séria, que não é só por fazer a apresentação, demonstração que você vai se tornar outra pessoa. É preciso cavar dentro naquilo que chamam autoconhecimento, para você saber quais são as feridas emocionais que você carrega e procurar a cura dessas mesmas feridas. Então, muito obrigada por este livro. Ai, meu Deus, eu vou propor que a gente tenha logo de seguida outros, porque está muito bom. Foi um excelente, excelente começo. Muitíssimo obrigada. Uau, obrigada. Obrigada. Fantástica os seus comentários, já, Graça. Top. Precisamos, sim. Muitas das vezes sozinhos não conseguimos. Então, procurar ajuda. Muitas das vezes sozinhos não conseguimos. Procurar ajuda é muito bom. Mais algum comentário? Diamante Graciete, vens para fechar? Alô, boa Alô, noite, Águias. boa noite. Olha, eu quero dizer que estou muito emocionada, Diamante, por esta linda e maravilhosa apresentação. Serve para nós, ou para mim em particular, de um exemplo a seguir, que a partir de tudo, quanto acabei de ouvir, sirva, na verdade, de um propósito para caminhar no caminho e rumo certo. Parabéns, Diamante. Boa noite. Obrigada, Boa noite. Diamante.
Eu acho que está dito o essencial. Podíamos continuar aqui a conversar, a conversar, a trocar impressões, mas creio que está dito o essencial, que precisamos de crescer, precisamos de assumir a responsabilidade, precisamos ser autorresponsáveis, precisamos de olhar para nós mesmos, olhar para as feridas que temos e não projetar isso nas outras pessoas, tratar de cuidar delas com muito carinho e tornarmos-nos pessoas melhores. Esta é a vantagem de fazer parte desta família maravilhosa. Um abraço a todos e parabéns mais uma vez por terem estado aqui e também obrigada por nos terem ouvido, não é? Por mim é tudo, Tânia. Obrigado. Então, próxima segunda-feira, 18 horas, vamos finalizar o livro com a apresentação da Diamante Isabel. Ela estará aqui próxima semana, claro, todos nós estaremos aqui. E sim, vamos partilhar o livro, vale a pena, cada um imprimir, vejam os exercícios, quem puder ler também o que ainda vem, olha, melhor, quando a gente escuta 2, 3 vezes, é sempre mais aprendizado. Então, para este contexto, time, até próxima segunda-feira. Tchau. Até a próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau. Boa noite, até a próxima. Muito Valeu, obrigada. boa noite. Até a próxima. Até a Próxima. próxima. Até a próxima Tchau. segunda-feira. Ok, tchau, tchau. Estava a tentar responder as mensagens, não estou conseguindo. Obrigada pelas felicitações. Em meu nome, da Graciede. E mais uma vez, boa noite. Tchau, tchau. Tchau. É verdade. Muito obrigada, Diamante. Estou a ver também algumas mensagens no chat.